Elden Ring não é um jogo sobre vencer. É um jogo sobre escolher. É sobre o peso de escolher em um mundo onde Deus não responde. E antes de continuar, isso precisa ficar claro. Quando eu digo mundo sem Deus, eu não estou falando de religião, nem de fé, nem de crença pessoal. Aqui Deus significa outra coisa. Significa aquilo que em um mundo garante que tudo faz sentido no final. Aquilo que justifica o sofrimento. Aquilo que faz a dor parecer necessária ou ao menos compreensível. Em muitas histórias, esse papel é ocupado por palavras diferentes. Destino, profecia, bem maior, vitória final, salvação. Mas o Elden Ring não oferece nada disso. Desde os primeiros minutos você entra em um mundo silencioso, arruinado, cheio de símbolos de grandeza passada, mas que já não explicam ou significam nada. Você não sente apenas dificuldade, você sente desorientação. E esse vídeo é sobre isso. Sobre por que Elden Ring produz esse desconforto. E por que ele não é um defeito do jogo, mas o seu verdadeiro centro. Eu sou o Zod, eu gosto de videogame, música, filosofia, e enfim, eu tô tentando misturar todos os meus gostos numa coisa só, uma amálgama, tipo o crisol do Elden Ring. E também tô tentando aprender um pouco sobre edição de vídeo, então, bem-vindos ao meu primeiro vídeo. Para entender melhor o tema do vídeo, a gente precisa entender um pouco da história do Elden Ring. Então, o que exatamente colapsou nesse mundo? As Terras Intermédias não estão vivendo uma crise temporária. Elas existem depois do fim daquilo que as sustentava, que era o Anel Prístino, o centro desse mundo. O Anel Prístino não era apenas um objeto poderoso. Ele funcionava como um princípio organizador da realidade. Definia o que era vida, o que era morte, o que era destino, ordem e muitos outros conceitos. Cada um representado por uma runa ligada a um símbolo principal. Enquanto o Anel Prístino estava inteiro, o mundo sabia como funcionava. E a partir dele e de uma série de longos eventos dentro da história do jogo, surgiu a Ordem Áurea. A Ordem Áurea não era apenas uma religião, ela era um sistema total, político, moral e natural. Dizia quem governava, quem obedecia, quem merecia viver e até como a morte deveria agir. Esse sistema era devoto da Térvore, uma árvore colossal que simboliza continuidade, eternidade e sentido. Então, quando o Anel Prístino foi quebrado, a Ordem Áurea perdeu sua autoridade. Os deuses entraram em guerra, a morte deixou de funcionar corretamente, ninguém mais conseguia morrer de forma definitiva e toda a hierarquia do mundo se fragmentou. Mas o ponto mais importante não são estes eventos, mas sim o efeito que eles produziram. Porque mesmo depois de tudo isso, o mundo continuou existindo, só que agora sem saber exatamente o porquê. Agora, a gente pode falar um pouco mais sobre Nietzsche. Quando Nietzsche escreve a frase Deus está morto, ele não está comemorando, não está atacando nenhuma religião. Ele está descrevendo um problema. Durante séculos, os seres humanos viveram acreditando que o mundo tinha um fundamento último, algo que dizia o que era certo, o que era errado e por que o sofrimento valia a pena. Esse fundamento podia ser Deus, mas também podia ser a razão, a moral absoluta, a ideia de progresso. Mas é aí que Nietzsche percebe algo assustador. Essas estruturas pararam de convencer, mas continuaram sendo usadas. Ou seja, o fundamento morreu, mas as regras continuam em vigor. Isso cria um mundo estranho, um mundo que ainda obedece, mesmo sem saber o porquê. Em Elden Ring, a Ordem Áurea ocupa exatamente esse lugar. Ela continua sendo seguida, mesmo depois de perder a sua legitimidade. O Anel Prístino foi quebrado, mas o mundo insiste em fingir que ainda existe uma ordem garantida. Esse é o diagnóstico nietzschiano, um mundo que continua funcionando por hábito, mas não por sentido. Para entender melhor a tragédia desse mundo, a gente precisa falar sobre Marika.
A Marika não é apenas uma deusa, ela é a própria encarnação da Ordem Áurea. Ela criou o sistema que organiza o mundo e depois o destruiu. Mas por quê? Talvez porque toda ordem absoluta cobra um preço. Para que algo exista de maneira perfeita, para que exista uma ordem perfeita, algo precisa ser excluído, algo precisa ser silenciado, algo precisa ser sacrificado. No caso da Ordem Áurea, foram muitos os preços, desde a morte verdadeira até todos os sacrifícios que nós vimos jogando a DLC Shadow of the Earth Tree. E diante de tudo isso, Marika percebe que a ordem que criou não liberta o mundo. Ela o aprisiona em um ciclo eterno. Mas aqui que está o núcleo da tragédia. Marika não consegue criar uma alternativa. Ela só consegue quebrar. Ela quebra o Anel Prístino, destrói o fundamento e deixa um vazio no lugar. E isso não é libertação. Isso é uma consciência sem resolução. Antes de usar a palavra gnosticismo, vamos falar um pouco sobre uma sensação. Imagina viver em um mundo onde a autoridade suprema é distante. Ela não responde, não explica, mas exige obediência. Imagina perceber que quanto mais você entende o mundo, menos ele parece justo. O gnosticismo nasce dessa suspeita. E se o mundo, do jeito que ele é, estiver errado desde a origem? Não quebrado por acidente, mas mal estruturado. Em Elden Ring, a vontade maior ocupa esse papel. Ela não é um deus pessoal, não dialoga, não se importa. Ela apenas impõe uma ordem que serve aos seus próprios fins. A Térvore promete vida eterna, mas aprisiona tudo em ciclos intermináveis. Aqui, obedecer não é uma virtude, é apenas submissão. Essa é a sensação gnóstica do jogo, a de que o sistema inteiro está errado e não pode ser consertado facilmente. E agora, chegamos ao personagem do jogador, o Maculado. Não é um título heróico, é um rótulo de exclusão. O Maculado é alguém sem lugar na ordem, sem função, sem destino garantido, que não é escolhido por virtude, ele é chamado porque não pertence. O jogo não diz salve o mundo, ele diz o mundo está aí, quebrado. E o que você vai fazer com isso? Ou seja, uma profecia sem garantias e sem julgamento moral claro. Isso é o existencialismo na sua forma mais crua. Quando não existe um sentido dado, cada escolha cria responsabilidade. Você não escolhe porque é certo, mas você passa a escolher porque não escolher também é fazer uma escolha. E aí, diante dessa tragédia, o personagem entende o mundo. Mas entender não impede a queda. Você aprende, melhora, progride e ainda assim morre. Mas quando falha, repete. E cada morte no Elden Ring não é punição, é insistência. Continuar jogando então deixa de ser um ato de otimismo e passa a ser uma decisão. E decidir nesse mundo sem garantias é trágico. Afinal, é absurdo, não tem propósito. Diante disso, os finais do Elden Ring não oferecem respostas, oferecem posições. Nenhum final salva definitivamente, ou corrige o mundo, ou absolve o personagem do jogador pelos seus erros e pecados cometidos durante a sua partida. Você não descobre a verdade, você assume uma forma de mundo. E isso ecoa, mais uma vez, direto dos textos de Nietzsche. O sentido não é encontrado, ele é sustentado. Elden Ring não pergunta quem você é, ele pergunta o que você sustenta quando não há garantia de sentido. E talvez seja por isso que o jogo continua ecoando depois do fim. Porque a tragédia não termina quando a tela escurece, ela começa quando você percebe que escolheu. Obrigado a você que ficou até aqui, e se esse vídeo te acompanhou até o fim é porque de algum modo ele também te escolheu. Curte, compartilha com algum amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo. E eu não vou pedir para você se inscrever porque eu não tenho certeza se eu vou ter uma frequência de vídeos. Esses pensamentos só estavam todos na minha cabeça enquanto eu estava jogando e tentando conseguir uns troféus da platina. E eu resolvi pôr para fora e trazer aqui para nossa comunidade fã do jogo e também para os fãs de filosofia. Então, até a próxima, ou não, e
obrigado mais uma vez a quem ficou até o final. Tchau, tchau!